E aí, o sabre reto é realmente um sabre? E qual que é a origem dele? Vamos ver sobre isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Então o vídeo de hoje é pra gente teorizar, porque é muito difícil você ter uma certeza acerca desse assunto, tá? E eu acho que assim, apesar de ser uma teoria, né, ela é bem baseada na realidade, tá? Nas evidências que a gente tem. Mas primeiro então vamos falar sobre isso. O famoso sabre reto, né, essas espadas militares retas aqui, são realmente sabres? Né, porque muitas vezes a gente ouve com esse nome, né? Aqui no Brasil a gente tem essa nomenclatura, né? Sabre, né? Sabre curvo e sabre reto. Em outros lugares você tem também, por exemplo, na França, né, eles também chamam espadas retas de sabre. Por consequência, nos Estados Unidos também, né, que adotou ali a nomenclatura francesa, né, e copiou muitos dos modelos franceses. Mas, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, você tem sabres apenas como espadas curvas, né? Da mesma forma também, por exemplo, sei lá, na Polônia, na Hungria e vários outros lugares. Então, o que eu defendo é que, apesar daquilo que está no dicionário, porque, claro, vai ter toda essa confusão que tem ali, né, de nomenclaturas no século XIX, etc., o que eu defendo, e eu fiz um vídeo aqui exclusivo explicando todos os pontos, é que os sabres são espadas curvas, tá? Essas espadas retas não são sabres. E basicamente eu defendo que, não, vocês podem ver a explicação lá em mais detalhes, mas dando uma resumida aqui, né, só pra gente não ter que voltar e entrar muito fundo nesse assunto, eu defendo que essas espadas não são sabres, porque se você pegar toda a descendência, a modificação que os sabres vão tendo ao longo dos séculos, sei lá, desde o século 7, 8 até o século 19, 20, você sempre está falando de lâminas, tá? Curvas de um gume só, tá? Às vezes um pouco menos curvas, às vezes um pouco mais, mas que elas vão descendendo sempre daqueles certos modelos de espada, tendo uma certa variação. Inclusive, se você pegar esses primeiros modelos de sabres medievais, os estilos de lâmina deles é muito parecido com o que a gente continua tendo no século 19, né, em sabres de cavalaria. Então, quando você chega, de repente, do nada, no século XIX, e diz que uma espada dessa aqui é um sabre, para mim soa muito estranho. Então, é óbvio que não é. Então, mesmo quando a gente vê a descendência ali, a ligação entre modelos de sabre, como na imagem que eu estou mostrando para vocês vão ver que apesar do tempo vai passando, e às vezes um modelo vai influenciando em outros locais, e ele também vai se modificando, né, na sua própria linha do tempo. Mas, e você está falando ali, é claro, nesse sentido aí de guardas e tudo mais, mas isso também vale para as lâminas, né? Então, esse aqui, ele tem sim uma guarda, né, uma empunhadura de sabre, mas eu digo que absolutamente a lâmina não é um sabre. Então, muitas vezes a gente chama esses modelos apenas de espada ou de espada militar, né? Em inglês também eles costumam usar esse termo, tá? Só de sword ou military sword. Né? Então, não necessariamente fazendo, a não ser que você está falando de, né, Estados Unidos, às vezes eles usam, né, o straight saber, sabre reto, né? Mas é aquele caso das nomenclaturas aí que eu falei. Mas então, de onde que vem essa ideia do sabre reto? É aqui a hora que a gente entra na questão da teoria, né? E isso é uma teoria que eu já venho pensando. Claro, já ouvi alguém comentando alguma coisa a respeito disso lá fora, mas é uma coisa que eu já venho pensando há bastante tempo, até pelo meu próprio conhecimento mesmo, dessas espadas do século XIX, da onde elas vêm, dessas influências que a gente vai estudando, né, que uma vão passando para outra. Então, é muito estranho, né, você dizer que um sabre, que uma espada reta é um sabre. Então, isso tem que ter vindo de algum lugar. Ou, claro, poderia ser uma criação do século XIX, mas como criação, ele não tem ligação com sabre. Então quer dizer que só por causa de uma questão estética da guarda, né, e do cabo, de repente essa aqui entra na mesma categoria dos outros, quando que geralmente quando a gente está falando dessas separações de categoria de lâminas,
né, geralmente, né, de espadas, geralmente a gente está falando de lâmina. Então, geralmente a gente classifica as espadas principalmente pelas lâminas. Então, a minha teoria é de que essas espadas aqui, né, elas vêm principalmente da descendência, ou talvez até da mistura, da backsword, né, dos séculos ali 17, 18, e do espadrum, né, principalmente do final do século 18, aquele modelo inglês 1796, com uma mistura de uma guarda de sabre. Então, assim, aqui eu tenho um espadrum, né? É claro, esse aqui tem a lâmina um pouco mais fina, porque ele é um pouco mais tardio, né? Mas eu vou mostrar aí para vocês alguns exemplos. Mas o espadrum, ele é uma lâmina de um gume só, reto, né? De corte e perfuração, voltado para querer fazer bem as duas coisas. E no caso do modelo, que é um dos mais famosos de todos, que é o modelo inglês 1796, ele é super famoso por ser ruim nas duas coisas, ser ruim de cortar e ser ruim de perfuração, né? O que eu creio que não é o caso de todos, tá? A gente sabe que não é o caso de todos, mas esse padrão ele ficou famoso por isso, né? Por exemplo, esse aqui, ele tenta fazer isso um pouco melhor, né? Ele é um pouco mais fino, um pouco menos flexível, então ele é melhor para perfuração. E ele joga um pouquinho o peso mais para cima para ter alguma autoridade no corte. E ele tem uma marcação aqui que ele passou no teste Eisenhower, né, que é o teste de que eles cortam alguns fios, né, com nós de ferro na época e tudo mais. Então ele teoricamente é um modelo que fazia, pelo menos de forma mediana, bem as duas coisas. E de modo geral os espadruns são assim, tirando esse modelo infame, né? Mas uma coisa que eles sempre foram muito criticados é pela questão da guarda, né? Geralmente a guarda e a empunhadura tem esse meio que um modelo de espadim, né? Até porque era para ser também uma espada de cavalheiros, né? Dos oficiais que eram cavalheiros e tal, e deles portarem, né? Então trazia essa forma aristocrática ali do século XVIII e tudo mais. Só que ele praticamente sempre ele aparece nessa forma com guarda, né, e pome, tudo de bronze, o que é bem mais frágil do que, por exemplo, as guardas de aço ou de alguns bronzes de sabre, né? Então, geralmente você tem um knuckleball aqui que é bem fininho, né? Você tem essas conchas, né, que também não são tão resistentes, principalmente essa aqui que tem uma dobradiça, né? Então, no caso, você pode bater, ela dobrar aqui na sua mão, né? Essas do 1796, principalmente, eram dos mais criticados, né? Onde diziam que às vezes até dependendo da altura que ele caía, ele poderia se dobrar todo ou quebrar. Então, essa questão da empunhadura era muito frágil. Então, é muito fácil de você pensar, de você ligar as coisas, de que as pessoas muitas vezes poderiam querer manter essa lâmina reta, né, de perfuração e corte, né, porque as lâminas retas têm algumas vantagens, a gente já fez vídeo aqui no canal, né, sobre isso, e as pessoas, principalmente que às vezes poderiam querer se envolver em duelos, poderiam preferir uma lâmina reta, não gostavam desse tipo de empunhadura aqui, já tinham contato, por exemplo, com as empunhaduras de sabre, e aí decidiram fazer uma fusão das coisas, ou por que não colocar essa guarda mais protetiva nessa espada aqui que tem uma empunhadura tão ruim, e aí você chegar então, né, numa terceira coisa, numa espada com a característica dos dois, né? Assim você tem o mesmo tipo de lâmina, né, reta, de corte e perfuração, só que com uma proteção muito melhor para sua mão. Então você consegue mesclar a característica das duas e ter uma espada muito melhor, porque uma das desvantagens do espadrum, né, como eu falei, que as pessoas falavam muito mal, era a sua empunhadura, e agora você corrige isso tendo uma empunhadura muito melhor, mais protetiva, podendo ser de bronze, né, de latão ou de ferro, né, e com a mesma característica, a mesma lâmina característica de um gume, né, de backsword, e que busca fazer razoavelmente bem tanto perfuração quanto corte, né? E aí você pode mesclar as técnicas que você já conhecia de espadrum e de sabre, né? Então
acaba que você começa a ter também, né, os manuais para sabre reto, ou que ele dá as mesmas técnicas, independente se o sabre é curvo ou reto, né? No caso ali de sabres de duelo, sabres de infantaria. Então, se você for ver, essa lâmina do 1796, ela é muito parecida com essa lâmina aqui, até em questão de largura, o sulco, o perfil da lâmina, tudo, ele é muito próximo. É claro que aquele outro espadrão que eu estava usando, um modelo já alemão, mais tardio, ele vai para uma lâmina mais fininha, né? Mas porque aí você vai tendo essas variedades. Também é claro, eu acho que vem muito do espadrão, porque o espadrão estava muito em alta, estava muito em uso na França, na Inglaterra, em vários lugares, mas ele com certeza também pode ter vindo da backsword, né? A backsword é simplesmente uma espada reta de um gume, né, que tem umas costas, por isso que é back, né, que tem essas costas, geralmente com a ponta de lança assim também, né? Então muito parecida com essas aqui, às vezes um pouco mais larga, né, voltada para corte, e que era usado ali nos séculos 17, 18, e então ele continuando até o século 19, porque a backsword continuava a ser usada, por exemplo, na Escócia você tinha as backsword de guarda de cesto, né, a backsword de guarda de cesto. Então alguém poderia simplesmente pensar em colocar aquilo numa guarda de sabre, né? Uma guarda mais leve, né, do que a guarda de cesto, mais portátil para você usar, né, no dia a dia, né, vestimenta militar e tudo mais. Então também é uma possibilidade. E é claro, na verdade, se a gente for traçar da onde vem o espadrão, ele provavelmente realmente veio da backsword. Então, em algum momento ali no final de 1600 por aí, você começa a ter uma variação da backsword, que é uma espada às vezes um pouco mais fina, né, um pouco menor e com guardas mais simples, né? Você vai ter essas guardas aí que são às vezes parecidas com guardas de sabres do século XVIII, e aí depois ele realmente pega essa carinha de guarda, né, de empunhadura de espadim, né? Então, na verdade, a gente pode imaginar que essa espada, né, a famosa espada militar reta, o sabre reto, ela é um descendente da backsword e também do espadrão, ou ele é basicamente um espadrão mais militarizado, mais preparado talvez para combate. E aí muita gente vai preferir, né, esse modelo reto. Aqui mesmo a gente tem dois modelos, né, com pouca diferença de tempo entre eles, né, algumas poucas décadas, 2 décadas mais ou menos, né? Esse aqui é um modelo dos anos 40, esse aqui é o modelo dos anos 10, então a gente tem 30 anos de diferença, e vocês veem que a lâmina é praticamente a mesma, mas esse aqui é mais largo, né? Esse aqui talvez eu diria que ele seja mais funcional, mais de luta, né, e mais voltado para o corte, né? Enquanto esse aqui, é claro, é mais de apresentação, né? Uma espada de oficial da Marinha. Então a gente não imagina, né, nos anos 40 um oficial da Marinha usando ela realmente, né? Mas ela seria então mais voltada para perfuração, ainda que ela tente fazer as duas coisas, né? Também joga um peso um pouco para frente para ter autoridade no corte. Mas claramente, por mais que um seja um pouco mais fino, vocês veem que é basicamente a mesma lâmina. E é a mesma coisa que acontece com o espadrão, com esse espadrão. É a mesma lâmina, o mesmo perfil, mesma geometria de fio basicamente, né? Só que um pouco mais fina. É claro que esse aqui, nesse caso, ele é bem anterior a esse aqui, né? Esse aqui é do século XIX. Mas ainda assim vocês veem que existe uma lógica, existe uma ligação entre eles, que eles são basicamente o mesmo. Então é isso, galera, é por isso que, né, na minha visão, eu não consigo colocar jamais esse tipo de espada militar aqui como sendo um sabre, né? E eu gostaria de trazer, e a minha intenção era justamente trazer essas informações, né, para que a gente possa sempre fazer, não só ter essa discussão, que é sempre legal, mas também trazer essas informações e quem sabe aí a gente começar a adotar outros termos para essa espada, né? Como espada militar, né? Esse tipo de coisa que ela já é usada, ou mesmo backsword talvez, né? E mostrar que
não é um sabre, né? E que o sabre, apesar de ter uma forma, alguma coisa semelhante, é uma arma completamente diferente, tá? Que vem de outra origem, tem outra ascendência, tá? Muitas vezes eles podem ser usados da mesma forma, né? Principalmente em termos ali de infantaria, eu entendo isso, mas que eu acho bem legal a gente saber essa diferença e fazer essa distinção. Então eu quero saber de vocês aí nos comentários, se vocês já sabiam disso, o que vocês pensam, se vocês concordam ou não, qual que é a ideia de vocês. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, sininho, aquela coisa toda que você já sabe, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal e falou!